Olá pessoal, tudo bem? Professor Fabiano, professor do curso Aplicativo Preparatórios. A gente vai dar início aqui a mais uma resolução da prova do Enem, questão 137, prova rosa, tá? Antes de qualquer coisa, quero deixar um recadinho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aciona lá o sininho e acompanha as nossas resoluções na nossa playlist, tá? Nós temos playlist definida para cada concurso. Provas militares e vestibulares. Nos acompanhe. Vamos lá, vamos para aquilo que importa. Questão 137, o que ela diz? Em uma sala de cinema, para garantir que os espectadores vejam toda a imagem projetada na tela, a disposição das poltronas deve obedecer à norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que faz as seguintes indicações. Distância mínima, de mínimo, entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da primeira fileira, deve ser de pelo menos 60% da largura L da tela. Distância máxima de máximo entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da última fileira deve ser o dobro da largura L da tela, sendo aceitável uma distância de até 2,9 vezes a largura L da tela. Para o espaçamento entre as fileiras de poltronas, é considerada a distância de 1 metro entre os encostos de poltronas em 2 fileiras consecutivas. A informação está disponível e tudo. Vamos para aquilo que realmente vai importar aí. Para a gente atingir nesse momento, né, ou esclarecer melhor o enunciado a partir da localização do comando da questão. A gente tem que ir para o comando, a gente tem que buscar o comando da questão, que é o mais importante quando você estiver pegando uma questão de vestibular ou qualquer outro concurso. Uma sala de cinema, continuando a leitura, uma sala de cinema cuja largura da tela mede 12 metros, está montada em conformidade com as normas da ABNT e tem suas dimensões especificadas na figura. Aí a gente tem a figurinha aqui, vamos localizar a figura. Ele mostra pra gente a tela de medida L, tá? A gente tem a tela de medida L, tá aqui. A gente tem a distância mínima tá aqui, DMzinho, D mínimo, tá? 0,6 de L, 0,6 de L. A gente tem a distância máxima, tá aqui, distância máxima, sendo 2L. E a gente tem uma área de instalação de novas poltronas. Isso é a disposição, o que ele está dizendo para a gente. Tá? Pretende-se ampliar essa sala, mantendo-se na mesma posição a tela e todas as poltronas já instaladas, ampliando-se ao máximo a sala para os fundos, área de instalação de novas poltronas. Tá aqui, ó. A área de instalação de novas poltronas. Essa é a áreazinha aí que ele está dizendo no enunciado. Respeitando-se o limite aceitável da norma da ABNT, onde é que está especificado isso? Na parte inicial, onde ele coloca para a gente as condições. Tem que respeitar isso. A intenção é aumentar ao máximo a quantidade de poltronas da sala, instalando novas unidades iguais às já instaladas. Quantas fileiras de poltrona a sala comportará após essa ampliação? Comando: quantas fileiras de poltrona a sala comportará após essa ampliação? Informação: o D mínimo, conforme a figura, tem que ser 60% da largura de L. Já está na figura isso. O D máximo tem que ser o dobro da largura L, conforme a figura, e de fato é o que tem de poltrona. Mas ele fala que é aceitável uma distância de 2,9 vezes a largura L da tela. Essa informação nós vamos utilizar, não tenha dúvida, porque a ideia é ampliar. Ele fala que, pela figura, na verdade,
a distância máxima é até 2 vezes L, mas ele tem ainda um limite aceitável que ele pode colocar 2,9 vezes. Então é esse pedacinho que a gente vai utilizar aí. E ele fala que de uma fileira para outra, a gente tem que fazer o seguinte: distanciá-las em 1 metro. Informações relevantes. Vamos lá. O L tem medida 12, segundo o enunciado. L igual a 12. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou calcular a distância mínima. Depois, vou calcular a distância máxima. Ou melhor, a distância agora é aceitável, porque a máxima já é dada. A máxima já é dada. A distância mínima é 0,6, ou melhor, 60% de quem? De 12. 60% ou 0,6 de 12 é 6 sobre 10 vezes 12. 6 vezes 10, 72. Dá 72 sobre 10, que é 7,2. A distância aceitável vai ser 2,9 vezes 12. Esse número é 29 sobre 10 vezes 12. 29 vezes 12, isso dá 348 sobre 10. Ou melhor, 34,8. Então eu tenho aqui, o seguinte: eu tenho 7,2 e eu tenho 34,8. Duas medidas. O que representa para a gente? Representa a distância mínima, onde vai entrar a primeira fileira, tá? Eu tenho aqui, a primeira fileira. Eu vou ter a segunda fileira, terceira fileira, quarta fileira e assim sucessivamente, até uma fileira de número N. Na primeira fileira, ou melhor, a primeira fileira vai ter uma distância de 7,2 metros da tela, 7,2. Da primeira fileira para a segunda fileira, eu vou ter uma distância de 8,2. Por que 8,2? Porque ele diz que a distância entre as fileiras é de 1 metro. Na fileira 3 vai ter uma distância de 9,2. A gente vai caminhar assim de 1 em 1 metro. 1 em 1 metro, porque o enunciado coloca isso como condição. Aí eu vou chegar até uma fileira de número N. Essa fileira de número N, ele vai ter que ter a terminação 2, sendo que a aceitável é 34,8. Não tem como ter. Eu sei que a minha última fileira, ela vai estar como a quarta vai estar com 10,2 e todas têm terminação 2, a minha última fileira vai estar com 34 também, 2. A minha suposta fileira, se existisse uma suposta fileira depois da última, ela teria 35,2. Como eu não tenho como colocar a fileira aqui, então eu vou ficar com minha última fileira com a distância de 34,2 metros da tela do Lzão. Eu vou ter que parar por aqui. É aqui que eu paro. Para exatamente aqui. Qual é o comportamento desses números? O que eu tenho? Eu tenho isso aqui, o comportamento de uma progressão aritmética. De primeiro termo, sendo 7,2. E de último termo, sendo 34,2. É isso que está acontecendo. Qual é a fórmula da progressão aritmética? É a n igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão, tá? Onde o A1 é 7,2 e o AN é 34,2. E a minha razão é igual a 1. Vou substituir na fórmula. 34,2 é igual a 7,2 mais n menos 1 vezes a razão. A razão é igual a 1. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 34,2
menos 7,2 igual a n menos 1. 34,2 menos 7,2, isso dá 27, que é igual a n menos 1. Logo, o n vai ser exatamente 28. Então, eu tenho aqui o número de fileiras. Tudo bem? Vamos buscar a opção. A opção que mais se enquadra aí, tá? É a letra C. Espero ter ajudado aí. Continue com a gente para a gente liberar mais resoluções de questões de prova. Um grande abraço. Espero ter realmente ajudado.